Bom dia, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está sempre comigo nas madrugadas, de joelho no chão, aleluias, orando, intercedendo pela igreja, pela família, pelo nosso país, intercedendo pelos missionários, intercedendo por aqueles que ainda não foram alcançados. Sou eu, irmão Leôncio Gama, que nessa segunda-feira, dia 15 de abril, às 4h55, estou aqui. Fui despertado pelo Espírito Santo às 3:10, aleluias, e senti impulsionado pelo poder do Espírito Santo a orar, a interceder, a buscar ao Senhor, a ler a palavra. E o conselho da palavra hoje pela manhã foi Ezequiel capítulo 2. Foi o que Deus me deu nesta manhã. Ezequiel capítulo 2, versículos 7, o 8 e o 9. Mas hoje, querido, eu peço a sua atenção, eu peço você que começar a assistir esse vídeo, procura com carinho ir até o fim. No final nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua família. Mas eu quero compartilhar contigo algo que eu já falei ontem. Em Hebreus capítulo 12, nós estávamos falando sobre ser embaraçado, ser envolvido com o pecado, com coisas que podem nos embaraçar, que podem nos deixar fora dos caminhos, da direção, do controle do Espírito Santo, devido à nossa negligência, à nossa falta de vigilância e qualquer coisa dessa natureza. Ontem nós falamos sobre isso. Eu não sei se você vai ver o vídeo hoje pela primeira vez, aí é só você procurar o vídeo Alerta Total. E hoje é um alerta. A palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 12, ela é mais voltada a uma correção. E aqui eu voltei a ler esta manhã e eu quero compartilhar contigo agora os versículos, a partir do versículo 3, que fala assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerar atentamente. Está falando de Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus Cristo, da oposição que ele tomou dos pecadores, das pessoas daquela época. Então está falando sobre isso. E no versículo 5 fala assim: e estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Querido, é muito forte essa palavra. Quando eu falo que às vezes a gente não ouve esse tipo de palavras na igreja, eu falei ontem que como às vezes eu estou aqui, estou em Minas lá ajudando minha mãe, procurando estar do lado da minha mãe, né? Muitos já sabem, já conhecem.
Então a gente sempre está sendo convidado para ir visitar uma coisa e outra, e a gente não escuta, às vezes, esse tipo de correção para a igreja. E às vezes, quando nós falamos, às vezes pessoas até interpretam mal a fala da gente, talvez, né? Mas a Bíblia está falando aqui, falou primeiro para nós considerar, está atentamente ligado ao sofrimento de Cristo, ao que ele passou. E a Bíblia continua nos instruindo sobre correção. Ele nos chama de filho, a ser exortado, a ser corrigido. Porque, queridos, esse livro foi escrito há muitos 1000 anos atrás. E isso não é da agora que o Senhor vem corrigindo a igreja dele, o povo dele, porque é tendência do ser humano ele se rebelar, é tendência do ser humano ele ignorar as coisas, inclusive a palavra de Deus, é tendência do ser humano. Então por isso que ele corrige, ele vem corrigindo para que nós venhamos a cada dia fazer uma análise de nós mesmos e consertar o nosso erro, as nossas falhas. Querido, eu passei por uma situação, eu não vou citar aqui nome de pessoas nem nada, mas eu não falo. Eu quero que você entenda que eu não falo especificamente para uma pessoa, para um ser humano. Eu falo para muitos, para vários. Esse vídeo é enviado para vários lugares, vários países. Eu posso falar países porque eu tenho amigos que escutam, tem pessoas que escutam lá na Europa, Portugal, tem pessoas que escutam nos Estados Unidos, minha filha mesmo, ela mora lá, meus sobrinhos. Então eu falo para muitas pessoas, eu não falo só para um, eu não estou aqui te atingindo você. Se você pensar isso, você está completamente errado. Eu não estou aqui me referindo a uma pessoa, eu estou aqui fazendo aquilo que Deus coloca no meu coração para fazer para o ser humano. E eu tive uma experiência um dia desse atrás, há muitos anos, antes de eu contar essa outra situação aqui, há muitos anos eu conheci a pastora Terezinha, de Governador Valadares, mas ela estava nos Estados Unidos com a família, inclusive ela me acolheu no apartamento dela, me deu uma força muito grande. Eu não sei se a pastora Terezinha ainda é viva, não sei, mas se tiver, quem sabe esse vídeo chega até ela para lembrar. Um dia, ela falou para a gente, conversando com a gente, ela falou assim: nem sempre a pessoa está no mesmo espírito para receber uma palavra, nem sempre. Porque às vezes você vai falar com uma pessoa uma coisa, a pessoa interpreta completamente diferente. Ela falou isso a respeito até do filho dela. Se não me falha a memória, é o irmão, o pastor José Luiz, parece que é esse o nome do filho dela. Não sei também, tem muitos anos. Se facilitar, deve ter lá seus 30 anos que eu não vejo, talvez mais, talvez menos. Mas ela falou isso para mim e é verdade. Às vezes nós da igreja, irmãos da igreja, vamos corrigir uma pessoa, conversar um assunto, a pessoa não está no mesmo espírito que a gente está e pega aquela palavra e atravessa ela de outra maneira. Isso causa um impacto muito ruim, muito diferente, porque a pessoa sai falando aquilo que não é verdade.
aquilo que eu não expressei, aquilo que eu não falei, e causa uma situação muito difícil, até para a própria pessoa que falou, né? Agora, falando, eu tive algo essa semana passada. Quem ouvir vai entender talvez o que eu estou falando. Eu não vou citar nome de pessoa, mas eu corrigi uma pessoa que estava trabalhando, estava fazendo um serviço. Eu corrigi a pessoa porque a pessoa, eu não sei, eu acredito que é falta de atenção. Porque quando a pessoa não faz a coisa da maneira correta, é falta de atenção, né? Quem trabalha em fábrica, quem trabalha até na igreja, quem trabalha no hospital, a pessoa que trabalha numa casa fazendo uma limpeza, a pessoa, ele está ali para fazer aquele trabalho. Eu acredito, a Bíblia nos ensina, me parece que em Pedro, 1 Pedro, não sei, eu vou procurar depois. Mas a Bíblia diz que quando nós fazemos nossas coisas, nós fazemos como se fosse para o Senhor. Então, se é para fazer como se é para o Senhor, nós temos que fazer o melhor, seja na fábrica, seja no hospital, seja uma limpeza de casa, seja o que for. Então, sempre a pessoa fazia o serviço pelas metades, posso dizer dessa maneira. Ia limpar um banheiro, limpava pelas metades, você ia lá no banheiro, aquilo estava sujeira em certos cantos do banheiro, e eu pela misericórdia de Deus, aprendi, né? Se eu vou fazer as coisas, eu procuro fazer bem feito, porque se for para mim fazer mal feito, eu não faço, eu estou ganhando para aquilo. Eu, quando trabalhava de vigilante, segurança ou de pedreiro, de pintor, eu sempre procurei fazer da maneira correta, porque primeiro que eu estava ganhando para aquilo, e depois eu faço como se fosse para o Senhor. E eu corrigi essa pessoa. Só que às vezes a gente, para corrigir uma pessoa, às vezes a gente fala um pouco áspero, porque a gente entende que a pessoa tem um entendimento fraco, e às vezes você tem que falar às vezes com a pessoa áspero, um pouco áspero, não com ignorância nem arrogância. E aí a pessoa que recebe essa fala na hora da correção, a pessoa leva por outro lado, acha que é humilhação, acha que você está humilhando. E não é humilhar, humilhar é diferente de correção. Humilhar é quando você menospreza a pessoa, é quando você fere o ego da pessoa, é quando você coloca a pessoa lá embaixo, como gente, como pessoa, como ser humano. E correção é diferente. É você chamar a atenção da pessoa naquilo que a pessoa está fazendo mal feito, para a pessoa poder fazer, porque a pessoa está ganhando para aquilo. E a pessoa acha que está fazendo bem feito, e aí começa a falar, não é? Interpreta mal. Aí já vem achando que é acusação, que está me acusando, que está me humilhando, que está falando. Irmãos, é muito perigoso lidar com o ser humano. Hoje eu entendo por que Salomão, ele pediu ao Senhor, a primeira pedida dele para o Senhor foi: Senhor, me dá um coração entendido, sabedoria, entendimento e conhecimento, para me entender esse tão grande povo, porque lidar com o ser humano é diferente, é estranho, é esquisito, né? É esquisito. A pessoa pega a fala da gente e transforma ela num mundo de problema, de dificuldade. E não é isso, irmãos.
Eu, por exemplo, quem sou eu para acusar ninguém? Quem sou eu? Todos nós somos criaturas e quando aceitamos Jesus Cristo passamos a ser filho. Por isso que a Bíblia aqui nos chama como filho. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Querido, porque a correção que vem do Senhor é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. E se Deus me usa para corrigir alguém, eu acredito que ela vem do Senhor, porque eu sou um filho, eu sou um servo. Eu me conheço. Eu procuro andar segundo a vontade de Deus. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Querido, olha aqui. Porque o Senhor corrige a quem ama, Ele corrige. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não está falando para corrigir. Aqui não está especificando correção, se é para o diácono, se é para o presbítero, se é para o crente de banco, se é para o crente que é crente, que aceitou Jesus hoje, não. A correção da palavra de Deus é para mim, é para o pastor, é para o bispo, é para o ser humano. Eu sempre me refiro que eu estou pregando para ser humano, eu não estou pregando para pastor, não estou pregando. Às vezes eu cito alguma coisa relacionada à liderança, porque é necessário. Nós entendemos a correção porque Deus corrige. Não adianta nós achar que nós somos o bambambam, que nós não somos, ninguém é não, irmãos. Ninguém é não, entendeu? Então Deus corrige o filho que ama para quê? Para a gente melhorar. E no vídeo passado eu falei a respeito de certas coisas que talvez fere alguém. E a pessoa acha que é apontar dedo, que é confuso. Não. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Não. É porque nós, olha o versículo 7, é para a disciplina que perseverais. É disciplina, irmão. A correção é disciplina para mim e para você. É para nós consertar aquilo que está errado. É nos disciplinar. Porque nós, infelizmente, achamos que somos disciplinados, mas nós não somos. Nós, a cada dia que passa, nós estamos aprendendo a conviver com a vida. A cada dia nós temos experiência diferente. A cada dia nós temos decepção diferente com pessoas que estão do nosso lado, batendo nas nossas costas. Irmão, a disciplina é para nós melhorar o nosso estilo de vida, tanto espiritual quanto física. Que aqui não fala somente do lado espiritual, de igreja, de irmãos. É claro que no início, no versículo 1, falou sobre ser rodeado de uma grande testemunho, porque nós temos que dar testemunho. Indiferente de cristão ou de não cristão, nós temos que dar testemunho. Porque quantos homens são mal falados, Quantas coisas nós vemos em empresa que a pessoa coloca objetos ali só para testar se você realmente tem um caráter, uma índole boa. Quantas vezes a gente vê mulheres que trabalham em limpeza das casas, vê falar que a pessoa, a dona coloca ali joia, coloca até um dinheiro para testar o seu caráter, para tratar, para testar você, se você realmente é uma pessoa de boa índole. Então a disciplina da palavra de Deus, a palavra de Deus não foi feita só para cristão, não, irmãos. Não foi feita só para mim, para você que é líder ou deixa de ser líder, não. A palavra de Deus é para todos. Eu me dirijo ao ser humano, eu me dirijo ao chamado macumbeiro, ao chamado satanista, eu me dirijo ao espírita, ao católico, eu me dirijo a
todo tipo de pessoa através do meu vídeo. É para que a disciplina é para o ser humano. É Deus querendo chamar a nossa atenção, é Deus chamando a nossa atenção para nós melhorar o nosso estilo de vida, tanto na área física quanto espiritual, na nossa área profissional. É isso que Deus quer. E Ele nos chama de filho, porque Ele não quer nós sendo como uma pessoa sem ser filho. Então é isso que Ele chama. Agora é claro que quando Ele se refere a filho, Ele está se referindo àquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas a palavra é para todas, para todos. Quer ver? Vamos lá para o versículo 8, versículo 7 ainda. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha aí o versículo 8, o que fala, né? Se você está sem correção, se eu estou sem correção, é porque nós não temos pai. Porque o pai é aquele que corrige o filho, né? E ele te corrige. Então, se você quer ser filho e você ainda não é um bastardo, e quando corrige você está ignorando, você está achando que está te humilhando, que está te pondo lá para baixo, se converta hoje ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se converta, sai do seu eu, do seu ego, do seu acho. Sai da sua vida pecaminosa de querer apontar dedo e julgar, que está te humilhando, que está te isso e aquilo outro. Aceita hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ser chamado filho, e procura fazer as coisas da maneira correta, do jeito correto, né? Tanto a enfermeira, quanto o médico, quanto o bispo, a bispa, o pastor, a pastora, o missionário, o porteiro da igreja. Gente, como eu glorifico a Deus por um porteiro. Eu sempre, essa semana passada mesmo, eu estava na igreja lá em Valadares e imediatamente a pessoa que estava na portaria foi louvar ao Senhor, a portaria ficou sem gente. Eu levantei da minha cadeira e fui lá para a portaria, porque às vezes chega alguém bêbado ou drogado ou pessoas desorientadas, então a gente tem que estar na portaria para orientar a pessoa. Eu levantei e fui. Gente, eu tenho um prazer tão grande em fazer isso, que eu estou na terra a serviço do Senhor. Eu não estou na terra para assumir púlpito, para sentar em cadeira, para ficar bonitinho, não. Não. Eu vim na terra para servir ao Senhor. Então aquilo que me cabe servir, eu quero servir. Então é isso. A disciplina é para... A correção é para nos disciplinar a ser alguém com um caráter de pessoa honesta, sincera, e pessoas que verdadeiramente queira ter compromisso principalmente com Deus. Amém? Eu tenho certeza que você entendeu. Aquilo que você não entendeu, o Espírito de Deus vai concluir no teu coração. E eu não vou pedir desculpa de nada, porque eu não estou aqui ofendendo ninguém. Eu estou aqui, através da palavra de Deus, trazendo uma orientação a respeito de pessoas que não têm o mesmo espírito que o teu, e nós temos que ter cuidado de falar com as pessoas, né? Porque nem sempre a pessoa está no mesmo espírito para receber aquela palavra como correção, como disciplina, e aí leva por outros lados e causa um espírito de fofoca, que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, dentro disso aqui. Então não seja um bastardo,
rejeitando correção, não. Seja um filho. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida para você ser chamado filho. Filho. Filho é aquele que guarda os mandamentos, os preceitos e leva uma vida de santidade e fidelidade, fugindo da aparência do mal, do enrolo, do embaraço, para não ser embaraçado pelas circunstâncias da vida e levar uma vida pecaminosa e ser sujeito a perder vida eterna. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, nesta manhã gloriosa de segunda-feira, dia 15 de abril, Pai querido, o Senhor nos dá inspiração para transmitir a palavra do Senhor através da internet, através das redes sociais, da mídia, dos vídeos, levando uma palavra, Pai querido, de exortação, de disciplina, de conserto para mim e para a vida dessa pessoa. Pai querido, abençoa essa família, liberta esse irmão, essa irmã, traz libertação sobre essa família nesta manhã, traz cura interior, cura da alma, Pai. Essa alma que está ferida, doente, magoada, chateada, Deus liberta o missionário que está doente, enfermo, envia provisão para o missionário, Pai querido, que está tanto local como nos países distantes, Pai. Meu Deus, envia provisão para o doente que está no hospital, no leito, em casa, aqueles que estão aprisionados, feridos pelas astutas ciladas de Satanás, que criou fortaleza na cabeça desse irmão, dessa irmã, dessa família, que estão vagando pelas ruas, como andarilho, como moradores de rua, no hospício. Liberta, Pai. O Senhor é o libertador. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, toma meus caminhos nas tuas mãos. Toma a direção da nossa vida, da tua igreja. Desperta a tua igreja, orar, jejuar, consagrar. Desperta o teu povo nesta manhã, Pai, nessa segunda-feira. Senhor, tem misericórdia e compaixão do nosso país. Não deixa nós ficar nas mãos do comunismo, Pai. Liberta nosso país. Liberta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, direciona nós a fazer uma eleição para prefeito, Pai querido, nessa época, da maneira correta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.